Quero convidar você a nós fazermos uma leitura, meditarmos aqui na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Vou convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de São João, no capítulo 8, a partir do verso 31. Vamos ler um texto. Depois, se você gostar, dá um like para nós, se inscreve no nosso canal e compartilha com os amigos. João, capítulo 8, 31, a palavra de Deus nos diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E que vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Discípulo é quem aprende a palavra do Mestre, e a pratica. Né? O livro de Mateus, capítulo 7, vem dizer que aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, Jesus assemelha esse homem àquele que construiu a sua casa na rocha, né? Está firmado, e vai vir o vento, a chuva, vão correr os rios, vão dar nesta casa, e ela não vai cair porque ela está firmada, porque Cristo é a nossa rocha. Logo, quem vive no pecado é servo do pecado. Versículo 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, discípulo é quem aprende essa palavra do Mestre e a pratica. Então, quem vive no pecado assim, não é filho nem servo de Deus, mas é servo agora do inimigo. Se nós vamos lá na história do rico e de Lázaro, o rico estava no inferno e de lá ele grita: Pai Abraão. E assim nós vemos muito em nossos dias hoje, né, clamando por Pai Abraão, mas a palavra de Deus vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E dentro da igreja acontece a mesma coisa. Muitos dizem, eu creio no Senhor Jesus, muitos dizem que eu sou cristão, muitos dizem que eu sou de Deus, assim como aqueles homens diziam, nós somos filhos de Abraão, né? Aqueles homens falaram que nós temos um pai que é Deus,
E aí Jesus responde para eles: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, porque Jesus é o Filho de Deus. Falam pelo nome de Deus, mas com a sua boca, mas o seu interior, infelizmente, está cheio de coisas ruins. Não são salvos, porque para serem filhos de Deus, tem que nascer de novo. Para nós sermos filhos de Deus, nós temos que nascer de Deus agora. Temos que nascer da água e do Espírito. Não tem saída. Não tem saída. A menos que em vida essas pessoas se arrependam, né, e comecem a praticar agora a boa obra, como Abraão praticou. Aqui, como eles falam, se Jesus disse, né? Nosso pai Abraão, Jesus disse: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Abraão, considerado o pai da fé, Abraão vivia pela fé, pela sua fé. Então, nós precisamos nos autoanalisar. Você precisa se autoanalisar. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A fé na palavra de Deus não é brincadeira, não estamos aqui para brincar, não. Ou você ouve e pratica, ou você não pratica, porque ser somente ouvinte e não praticante não vai fazer a diferença, né? Porque nós temos a fé, sim, e agora as nossas obras começam a aparecer por causa da nossa fé. Ou nós servimos a Deus, ou não servimos. Ou nós vivemos na justiça, ou nós não vivemos na justiça. A palavra de Deus diz: aquele que está limpo, que se limpe mais ainda. Aquele que está santo, que se santifique mais ainda. E aquele que está sujo, se suje mais ainda. A palavra de Deus tem colocado desde o princípio, colocado dois caminhos. A palavra de Deus diz: escolhe a vida ou a morte. E ele ressalta: eu digo, pois, escolhe a vida para que vivais. Jesus fala de dois caminhos, o caminho para o céu e o caminho para o inferno. Temos que escolher o caminho da salvação para nossas almas. Então nós temos que decidir hoje, filho de quem nós somos. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Que nós possamos escolher ser filhos de Deus, buscando estar na presença do nosso Deus, buscando estar fazendo a vontade do nosso Pai, fazendo as obras que são de Deus. Aquilo que Jesus falou aqui: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, andando pela fé. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. João 14, 23, eu gosto de ressaltar esse versículo. Jesus fala: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então o meu Pai virá e o amará também. Então eles virão e farão morada dentro de nós. Que nós possamos estar aos pés do Senhor Jesus, buscando a presença dele, para que agora nós sejamos filhos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Fico com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.